Mesmo sentado, feche os olhos. Fala que Deus é bom. Fala que você crê na palavra dele. Puxa uma palavra tua. Fala, Pai, a Bíblia Sagrada é linda. A tua palavra é linda. Ela tem poder de curar, libertar. Ora para que este ambiente seja envolvido pelo poder de Deus. Fala assim, Pai, põe o teu poder, Senhor Deus, claro, nítido e notório, nesta noite, como está sendo em meio a louvores. Senhor Deus, que em nome do Senhor Jesus, que o poder do Evangelho seja conhecido, nítido, notório, manifeste, Senhor Deus, nesta hora. Resplandeça a tua palavra, brilha a tua luz. Pai, venha a tua glória, crescendo sobre cada um de nós, mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós tivemos na semana, hoje é sexta, domingo. Foi domingo, né? Domingo passado, já nem me lembro mais, falando sobre o poder do Evangelho, não foi isso? Lembra? Ai de mim, se eu não me envolver com o poder do Evangelho, com o Evangelho, né? E o Evangelho significa poder de Deus, né? Pregação. Ai de mim se eu não pregar a palavra de Deus. Lembra disso? Ai de mim se eu não pregar a palavra de Deus. Ai de mim se eu não me envolver com a palavra de Deus. Ai de mim se eu não me envolver com o Evangelho, com o poder de Deus. Palavra é poder. A palavra de Deus é poder, é o verbo. Pregação é anunciar, declarar, proclamar o que? A vida para você. A vida para você. A vida para nós. É evangelizar. É evangelizar. Amém. Glória a Deus. Eu queria aproveitar isso e dar mais ou menos uma continuidade hoje, falando dessa palavra maravilhosa. Abre a palavra de Deus ali, só para você entender. Quando Jesus estava no deserto, uma das palavras que ele repreendeu a Satanás, pode ser em Mateus ou em Lucas, vamos ver o mesmo, Lucas 4, capítulo 4, versículo 4. 4. Oh Deus, maravilhoso. Glória a Deus. Deus seja louvado pela tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E naquela tentação de Jesus Cristo ali no deserto, as 3 vezes que ele foi tentado, né? 3 colocações, eu acredito que é uma referente ao corpo, uma referente à alma e uma referente ao espírito. E Jesus venceu todas elas por mim. As 3 tentações, as 3 formas de tentações apresentadas ali para Jesus, ele venceu. Mas tem uma frase que ele menciona, ele tem um versículo bíblico do Antigo Testamento, que Jesus usa o Antigo Testamento para repreender Satanás. Uma fala, que está no versículo 4. Jesus lhe respondeu, está escrito, oh glória, poder da palavra, hein? Jesus sabe que tem para combater Satanás só com o poder da palavra. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, né, que procede da boca de Deus, e de toda a palavra de Deus. Domingo passado falamos do Evangelho, que é a palavra, o poder da palavra. Eu queria dar uma continuidade neste assunto, nessa noite de cura e libertação, porque a palavra sim ela cura, a palavra sim ela liberta, em Cristo Jesus. E Jesus ele responde, está escrito. Deixa eu dizer algo para você, quanto mais familiaridade com as Escrituras Sagradas você tiver, mais respostas contra Satanás você terá. Quanto mais familiaridade você estiver com a palavra de Deus, mais respostas para a tua ansiedade você terá. Para a sua vida você terá. Chegará ao ponto de você pegar a palavra de Deus e usá-la como uma espada cortante. Em nome do Senhor Jesus. Esse versículo é lindo. Esse versículo ele também é mencionado. Jesus mencionou uma passagem.
Abre comigo, lá mais no começo da Bíblia, lá em Deuteronômio, tá? Em Deuteronômio, você vai achar aí Levíticos, Números, tá? Logo depois de Números, Deuteronômio, tá? Você vai encontrar o que Jesus falou. Jesus olhou para Satanás e falou exatamente isso que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Para que nós sermos bem objetivos, porque eu quero orar com você. Eu quero que você ore comigo. Eu quero ungir você. Amém? Queremos ter um momento de unção, porque nem só de pão viverá o homem. Sabe por que você está aqui? Porque você precisa de algo. E o alimento físico não proporciona. É verdade. O ser humano cristão, por que eu me converto? Por que eu me volto a Jesus Cristo? Porque eu recebo as palavras de Jesus Cristo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu vejo que aquelas palavras alimentam algo na minha vida que nenhum outro tipo de sustento alimentou. Nenhum outro tipo de sustento alimentou. Seja pão, seja carro, seja shopping center, seja relacionamentos, seja o que for. Não foi suficiente para suprir algo que só Jesus Cristo pode suprir, que é o seu poder. Poder de suprir. Bonito, né? Jesus tem poder de suprir. Como? Ele é o verbo que se fez vivo. Ele é a palavra. Então Jesus, ele te supre no mais íntimo do teu ser. O alimento, ele vai cair, ele vai entrar pela tua boca, ele vai cair no teu estômago, vai tirar os nutrientes, vai produzir o que deve de ser produzido, tá? No teu físico, até para a tua alma também. Ou para a tua mente também, porque tem alimentos que, se você ficar muito desnutrido de alguns tipos de alimento, você pode gerar anemia, você pode gerar tristeza, você pode o teu corpo ficar caído. Agora, só Deus supre o Espírito. Ele é o alimento, Ele é o verdadeiro alimento. O Senhor, o ser humano, deixa eu dizer algo para você, eu e você, o ser humano, ele tem uma natureza espiritual. Você sabia disso? Nós somos um espírito, moramos no corpo e temos uma alma. Mas foca nisso. Eu e você, nós temos uma natureza espiritual que só pode ser satisfeita. Ela só pode ser satisfeita quando buscamos os nutrientes certos na palavra de Deus. O teu espírito, para ele sair satisfeito, ele precisa de nutrientes que estão na palavra de Deus. Se eu tentar buscar outros nutrientes que não estão na palavra de Deus, o meu espírito não ficará satisfeito. Tem uns versículos que são muito versículos poderosos, de trazer a conclusão certa, como por exemplo, o meu espírito começando. O Espírito Santo testifica ao meu espírito que eu estou no caminho certo. Então, de alguma maneira, como homem espiritual, como ser humanos espirituais, tá? Porque o ser humano, ele tem fome e sede de coisas espirituais. Isso é fato. Deus criou o homem com desejo pelo eterno. São falas de Jó, naquela sabedoria tremenda. Deus fez o ser humano com fome, com desejo pelo eterno. E é justamente na busca pelo eterno, porque eternidade, coisas eternas, estamos falando então de coisas espirituais. Não estamos espiritualizando, mas estamos falando de coisas espirituais. E o ser humano tem desejo de coisas espirituais. Enquanto ele não supre isso, ele fica desnutrido. Como o ser humano fica desnutrido quando não come arroz, feijão, se alimenta e tudo mais. Então, Cristo Jesus, desde Deus em Cristo Jesus, desde lá o Deuteronômio, como Jesus também falou para Satanás, ele começa a dizer que o ser humano precisa estar nutrido espiritualmente para vencer as obras do mal, ou para vencer as intenções más.
Para vencer, fica melhor assim. Eu senti no meu espírito, para vencer as intenções más. Levantam-se intenções contra as pessoas, como se levantou contra Jesus, para tentá-lo destruir, para tentar te destruir. Mas na palavra você é suprido. Amém? Em Deuteronômio 8, no versículo 3, diz: Ele te afligiu e te deixou ter fome. Parece forte isso, né? Parece um teste difícil, né? Um teste difícil. Que Deus possa suprir os nutrientes hoje. Aí diz assim: Ele te afligiu e te deixou ter fome, pois depois te sustentou com um maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Nós vamos ficar um pouco mais em Deuteronômio, mas eu quero continuar dentro deste foco, que a palavra de Deus é o suprimento. Nesse versículo ele nos fala assim um pouco de aflição, de um teste difícil. Parece que o ser humano tem momentos na vida que passam por testes difíceis. Testes difíceis em nossas vidas, que para o cristão é chamado de aflição. Aflição. Com qual finalidade? Foi ministrado hoje aqui. Perfeito, maravilhoso. Muitas vezes nós nos sentimos quebrados. Nós nos sentimos quebrados, é a palavra certa. E tudo isso com uma finalidade de ser formado de novo. Porque o estado que era antes, não era possível você viver algo real de bênção na sua vida. Então por isso muitas vezes vem a aflição e vem o quebrantamento. É necessário que o ser humano seja quebrantado, tá? Lá no profundo do seu ser. Falamos muito sobre o Watchman outro dia, sobre quebrantamento. Vamos lá. Aí vem esse mandamento, vem essa fala, dizendo: não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Essa palavra fala de viver. Se você olhar para esse versículo, nem só de pão viverá. Deus está dizendo muitas buscas de vida. Muitas buscas de vida. Esse versículo está mostrando vida. Ele está querendo falar de vida. Mas ele começa a dizer: a vida não está somente no suprimento. A vida não está somente nas alegrias que o mundo pode proporcionar. Ele começa a dizer: a vida está na paz que Deus pode te dar. Shalom, paz interna. Mas voltando ainda, continuando, abrindo mais um pouco este leque, quando fala nem só de pão viverá, como está também em Lucas 4:4, começa a dizer que não é suficiente para a sua vida. O suprimento lá fora não é suficiente para a sua vida. Mas é necessário. Mas é necessário. Precisa acontecer. Por isso que este capítulo ele vai falar de prosperidade, de bênçãos, de conquistas. Nós vamos ver mais na frente, daqui a pouco, para concluir. Vai falar de conquistas. Mas Deus também vai dizer: eu sou a tua prosperidade. A tua prosperidade tem nome. O teu sucesso tem nome, a tua vitória tem nome, porque a partir do momento em que você parou de depender somente do pão, você passou a depender de Cristo Jesus, de Deus. Ele também se tornou o teu provedor. O meu provedor. Então a provisão da sua vida tem nome. Não é pão, não é carro, não é conta bancária. Por mais que isso é bom e acontece, mas a prosperidade quem vai te dar é Deus. Às vezes é nisso que surge muitas vezes a teologia da prosperidade.
E o assunto é só prosperidade, finanças e dinheiro, que não é o que nós pregamos e anunciamos aqui, mas nós trazemos aqui sim: o meu Deus é o Deus que me prospera, que me abençoa. E prosperidade não está, querido, somente no pão ou nas coisas materiais. Muitas pessoas sabem disso, falam isso, reconhecem, concordam com isso, mas às vezes só pensa nisso, só pensa na provisão financeira, nos resultados, naquilo que o dinheiro pode comprar, nas viagens que podem ser feitas, nos pratos que podem se alimentar, nas compras que podem ser realizadas. Isso tudo é com o dinheiro. É com o dinheiro. Agora, existem coisas que envolvem, por exemplo, satisfação. Há satisfações que o dinheiro não compra. Relacionamentos conjugais. Mas se tiver uma dureza, pode até acabar. Casados para sempre até que o dinheiro nos separe. Né? Saúde. Esses dias vendo meu pai ali concluindo a sua vida nos seus últimos respiros. Creio que assim está sendo. Se Deus quer um milagre, que faça. Mas nós sabemos que Deus é o autor da vida, da fé. Mas eu começo a andar pelo corredor de um hospital. Eu começo a andar e você está olhando ali, de repente tem um quarto na sua frente, tem um quarto do seu lado, tem um quarto do outro lado, e dentro de cada quarto desses existem pelo menos 2 pessoas ali no caso, pelo SUS, mas não algo está sendo muito bem acompanhado mesmo pelo SUS. Uma equipe médica, eu vejo a dedicação daqueles enfermeiros, em meio à tensão, em meio a tudo. Mas deixa eu dizer algo para você, preste atenção no que Deus está falando agora. A tua saúde tem um valor. Nem só de pão viverá o homem. Não é verdade? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Deus disse uma palavra: eu te dou saúde. Eu lá na cruz te trouxe saúde. Deus deu. Deus te dá saúde física, saúde mental, saúde emocional, ficaria melhor assim. Isso não vem do pão. Isso não vem das conquistas. Isso vem do estado espiritual que você está. Concorda, né? Do estado espiritual que você se encontra. Aí ele diz, aí ele começa dizendo, aí ele conclui dizendo: mas de tudo que sair da boca, ele aponta alguém. Ele aponta o Rei dos Reis. Ele aponta o provedor, o autor e consumador da vida e da fé. Ele aponta Deus, ele aponta Jesus, o Espírito Santo. Então quando ele aponta ali, ele começa a dizer para você: preste atenção, preste muita atenção, porque a tua provisão que você não está encontrando em muitos lugares, porque nem só de pão viverá o homem, está em Deus. Está em Deus. Essa é a mensagem. Essa é a palavra. Aí você tem que se acalmar e aquietar. Eu sei que a minha vitória está na boca de Deus. A minha conquista, a minha bênção está na boca de Deus. Essa é a vida que ele está dizendo. O ser humano, ele tem natureza espiritual. E nossa natureza espiritual deseja ser suprida. E somente a palavra de Deus tem poder para suprir. Foi mencionado, para nós encerrarmos, talvez, eu queria ficar mais em Deuteronômio, mas me veio aqui Jeremias. Procura Jeremias aí para nós. Você vai encontrar Isaías, logo depois de Isaías você vai ver Jeremias 15. Jeremias capítulo 15, para nós podermos orar, no versículo 16. Jeremias 15, versículo 16.
Eu estou lendo aqui o 17 e estou falando, oh, meu Senhor, não é. Jeremias 15, versículo 16. Diz assim: achadas as tuas palavras que estão sendo liberadas e foram liberadas no culto anterior sobre o poder. Veja bem, nós falamos no culto passado sobre o poder de Deus, o poder do Evangelho. Essas palavras foram liberadas. O que você deve fazer? Comer. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas muitas vezes demoram ter a saúde espiritual, porque é servido para ela a palavra. Aí depois vai ser servido mais uma vez, e ser servido outra vez, e ser servido quantas vezes for necessário servir, porque nós somos chamados de servo, e servo é aquele que serve a palavra. Porém, o conselho de Deus é o seguinte: logo que você vê esta palavra que está sendo servida, come rápido. Logo a comi, come rápido, porque Deus quer te ver bem. Deus quer ver você com paz, com gozo, com alegria no coração. Aí ele aponta no coração, porque ele ligou novamente duas coisas: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele começa a ligar também que, como você necessita ficar bem fisicamente, ele sabe que você comendo a palavra de Deus vai te trazer alegria para a mente, para aquilo que você é lá no mais profundo do teu ser. Você vai começar a se ver, como uma pessoa que tem paz, porque tem o Espírito Santo de Deus, porque tem a palavra de Deus. Quando você começa a se identificar e se ver, você mesmo se acusa menos, você vai se atacando menos, você vai tendo mais os seus lombos cingidos, você vai tendo identidade própria de Deus. Você vai terminando as suas crises de identidade. Você vai sabendo quem você é em Cristo Jesus, porque você está comendo a palavra de Deus. E ela vai começar a trazer alegria e paz no teu coração. A casa pode estar caindo, as afrontas podem estar acontecendo, as injúrias e ataques por todos os lados. Mas você come a palavra de Deus. Palavras vivas, palavras reais, palavras que são o poder de Deus, não palavras de homens, palavras que são o poder de Deus. Isso vai te trazendo paz lá dentro. Muitas vezes a situação nem mudou, mas a paz chegou. É isso. É isso que eu peço a Deus para sempre servir a você, para que vocês sempre sirvam aos outros. Se as pessoas não estão comendo na hora, vai chegar uma hora que ela vai comer. Vai chegar uma hora que ela vai ficar tão desnutrida, que agora eu tenho que comer a palavra de Deus. Tão desnutrida, e agora eu tenho que comer a palavra de Deus. E você tem que estar ali, pronto para servir a palavra de Deus, porque você sabe que aquela pessoa, ela necessita deste alimento, e Jesus fala, este alimento, sobre as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Amém? Gostaria muito, eu já vim com um desejo no coração de orar, tá? Orar por você. Temos cada vez mais